Fala pessoal, vocês estão bom? Aqui estamos mais uma vez com mais um vídeo sobre uma mensagem que pode te ajudar. Hoje a gente vai estar trazendo dois temas que vão se casar em um só. O primeiro, a reciprocidade de Deus, e o segundo, a interação com o Espírito Santo. Os textos que eu peguei como base são do livro de 1 Samuel, capítulo 12, e Isaías, capítulo 1. Por que esses dois livros têm em comum com esses temas? O primeiro, vamos para a reciprocidade de Deus. No livro de Samuel, como você viu num dos vídeos anteriores, eu peguei o primeiro capítulo ao 3 para fazer um resumo, de uma forma simples de entender. Agora, hoje, a gente chegou na parte sobre Israel ter pedido um rei para Samuel. Quando eles receberam a ameaça do rei dos Amonitas, Naás, eles ficaram com medo e ficaram pensando o seguinte: estamos dessa forma porque não temos um rei. Todas as nações ao redor têm um rei para ir às guerras, para julgar as causas deles, para ser o líder deles. E eles queriam ser iguais às outras nações. Só que eles estavam com o coração tão longe de Deus que esqueceram do seguinte ponto: o principal rei que eles tinham era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Pedindo um rei físico, humano, para ir à frente do povo, eles estavam rejeitando o próprio Deus, como o próprio Deus disse a Samuel. Eles não estão rejeitando você, Samuel, estão rejeitando a mim. Mas escute o que eles estão pedindo. E levante um rei para estar perante o povo. Só que um detalhe importante, depois que Saul foi consagrado a rei, ele foi atrás das jumentas do pai dele, foi possuído pelo Espírito Santo, profetizou, teve todo aquele contexto sobre a consagração de Saul como rei. Ele começou muito bem, com um coração muito humilde, vendo-se inferior aos demais das outras tribos, como a menor tribo de Israel. Ou seja, um coração totalmente humilde, um coração lapidável, um coração ensinável. Um homem que podia ser contado como algo precioso aos olhos de Deus. Só que depois ele começou a mudar. Mas um ponto desse capítulo 12 inteiro, que eu oriento que você leia, por favor, leia o capítulo todo, que eu marquei aqui, é o versículo 14 e 15. O versículo 14 começa assim: se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao mandamento do Senhor, assim vós, como rei que reina sobre vós, seguireis ao Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, e antes fordes rebeldes aos mandamentos do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Aqui lembra como era com vossos pais, porque Israel sempre se afastava de Deus. Levantava um juiz e esse mandato desse juiz durava basicamente 40 anos e o povo se aproximava de Deus enquanto esse juiz estava vivo. Esse juiz morria, o povo se afastava de Deus. Era como se fosse literalmente ovelhas que dependiam da coordenação de um pastor. Esse pastor morria, enquanto não se levantava outro, as ovelhas ficavam perdidas, indo para onde quer que elas queriam e se perdiam e ficavam longe do Senhor, faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Então, nesse versículo a gente fala de um contexto onde, se eu, por exemplo, a gente trazendo para o dia de hoje, se eu faço o que agrada a Deus, Ele vai me proteger. Se eu faço o que desagrada a Ele, Ele não vai me proteger. Isso é reciprocidade. O que você pensa como reciprocidade hoje em relação a relacionamentos? Por exemplo, se eu trato uma pessoa bem, eu quero ser bem tratado. Se eu trato uma pessoa com respeito, eu quero ser respeitado. Se eu planto bondade, eu quero colher bondade. Isso é reciprocidade. É da mesma forma que eu dou, eu vou receber de acordo com o que eu dei. A mesma proporção como se fosse uma balança igual, de peso igual. Agora no livro de Isaías, a gente vê algo que casa com isso também. Que casa perfeitamente. Por quê? No livro de Isaías, capítulo 1, a gente vê, começando com a nação pecadora. Mas no versículo 18, que é intitulado Convite da Graça. Olha que assunto interessante. A gente já vê graça já no Antigo Testamento.
O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, que é um tecido vermelho puro, vermelho forte, que se evidencia nas demais cores, eles se tornarão brancos como a neve. Presta atenção, neve. Esse ponto eu quero detalhar um pouquinho depois. Neve. E, ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão como a lã. Se tiveres dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas, se recusarem e forem rebeldes, de novo rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. A gente também vê reciprocidade de Deus aqui. E olha que o contexto de tempo que foi escrito um livro para o outro, são muitos anos mesmo. Isaías já foi levantado como um profeta quando a nação de Israel já estava bem estruturada como nação. Não estava como um povo camponês que vivia em acampamentos, mas estava com uma cidade já fortificada, com muralhas, com um exército fortificado. Isaías já foi levantado depois da construção do templo em Jerusalém. Então, você vê algo que junta um texto com o outro. Se vocês forem rebeldes e não ouvirem a voz do Senhor, vocês serão literalmente soltos com a consequência dos seus atos. Vocês cairão à espada, vocês cairão nas mãos dos inimigos, vocês literalmente terão a mão do Senhor contra vós. A gente não pode ver como uma espécie de Deus ser tirano nesse quesito, mas sim Deus colocar a responsabilidade para nós. Se a gente agir correto, a gente vai receber o que é correto. Isso não é simplesmente a lei do plantio e colheita, mas sim algo natural. E também não é karma, mas é algo natural. Da mesma forma que você planta uma semente, você espera o que vai colher. Se você planta feijão, você não vai colher laranja, você vai colher feijão. Mas um ponto interessante que eu anotei sobre Isaías, esse trecho que fala sobre a neve e a lã. Dois quesitos que a gente pode colocar como santidade completa, só que dividida em duas responsabilidades. A responsabilidade de Deus e a responsabilidade nossa, o nosso comportamento. Por isso que eu coloquei com interação com o Espírito Santo. Essa responsabilidade de interação, por quê? A gente vê que a neve, a gente não consegue fabricá-la. A gente não consegue. Não é nós que temos a matéria-prima. Já vem da natureza, vem do próprio Deus. A água é um nível de santidade, digamos que inicial. Quando a gente tem o encontro com a graça, o encontro com o Senhor Jesus, a gente recebe o novo nascimento, a gente se converte dos nossos pecados, a gente ouve pela primeira vez do Senhor Jesus e a gente tem aquele encontro real e verdadeiro. A gente tem esse impacto na nossa vida e os nossos pecados são perdoados. Aí os nossos pecados têm um nível de purificação. Mas a gente tem que ter responsabilidade de dar sequência naquilo. É a caminhada cristã, é o percurso ao longo do tempo. Por isso que ele fala também sobre eles se tornarão como a lã. A lã já brota da ovelha. O que a gente é quando a gente pensa em Deus como nosso pastor? A gente é ovelha. Essa lã é produzida de dentro para fora. Se é uma lã bonita, uma lã pura, uma lã branca, dependeu de todo um contexto que foi criado aquela lã, que foi criada aquela ovelha, o que ela se alimentou, como ela foi tratada, se ela foi para pastos bons, se ela se alimentou adequadamente, se ela bebeu água, ou seja, o contexto do animal, beleza, como ele foi criado. Agora nós, o que a gente tem colocado no nosso coração? O que a gente tem colocado no nosso coração? O que a gente tem trazido para dentro da gente? O que a gente tem trazido como nosso alimento para a nossa alma? Vai fazer a nossa lã ser boa? Vai fazer a nossa lã ser pura? Vai fazer a nossa lã
está de acordo com a santidade que Deus nos deu de forma inicial, a gente tem aquele impacto do primeiro amor, aquela novidade, aquela coisa gostosa, aquele negócio que, uau, tudo é brilhante, tudo é maravilhoso. Mas passando um tempo, a gente vem em confronto com rotina, a gente vê a igreja muitas das vezes como algo cansativo, a gente vê a igreja muitas das vezes como algo obrigatório para cumprir uma escala, para cumprir uma tarefa, para cumprir um relatório. Isso muitas das vezes acontece quando a gente entra no estado de automático, no estado automático. E muitas das vezes a gente entra nesse estado sem perceber, sem perceber. A gente entra naquela rotina de trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja, casa, e fica como se fosse um robô rodando naquele sistema, sem sair do lugar e muitas das vezes sem ter aquela novidade, aquele negócio gostoso na alma. Então, trago uma reflexão para finalizar esse vídeo. O que você traz para a sua vida vai ser exposto para fora. A boca fala do que está cheio o coração, não o que está cheio a mente. A boca fala o que está cheio o coração. Então, siga o Senhor, tema Ele, dê ouvidos à voz do Senhor. Não adianta a gente trazer esse tipo de interação como se fosse algo unilateral. Como, o Senhor Jesus morreu pelos meus pecados, Ele morreu no meu lugar, já pagou o preço, Ele já fez o sacrifício único que aperfeiçoou toda a raça humana, então eu não preciso fazer mais nada negativo, a gente tem que ter a nossa interação. A interação é como se fosse você pegar junto o peso com alguém, você ajudar a carregar a cruz. É você não carregar sozinho, porque Cristo está com você, mas Ele também não pode carregar aquilo sozinho, porque ele depende, eu posso colocar essa palavra, ele depende da sua interação para que ele possa agir dentro do seu coração. Então, esse convite da graça é para todos, é para todos. E a reciprocidade de Deus é algo que a gente tem que ter na nossa mente, tem que ter no nosso dia a dia, no nosso comportamento, no nosso jeito de falar, no que a gente escuta nas músicas, na rede social, que a gente se alimenta, para que a gente não venha ter uma consequência das nossas próprias atitudes, porque a gente não fica livre de colheita do que a gente planta. Tanto no juízo final, como na nossa própria vida. Se você vê que se você não guarda dinheiro, você vai ter dívidas. E isso é normal. É normal. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma a sua vida. Se você gostou, compartilhe com outros. Que Deus abençoe.